Mães orixás, né? Mães orixás. Vamos aguardar um pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui. Claro, já pode compartilhar. Vamos compartilhar a nossa live. Aqui. Feito. Essa live está na sua página? Sim. A página do Templo Escola de Umbanda Aranauã. Aranauã. Ou Facebook, ou facebook.com/Aranauã também. Facebook/Aranauã. facebook.com/Aranauã. Bom, vamos lá então. Muito boa noite, meus irmãos, seguidores da nossa página no Facebook. Eu sou o Marcos Adriano Vargas, sacerdote de Umbanda e dirigente espiritual do Templo Escola de Umbanda Aranauã, situado aqui na cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Também sou mago iniciador de magia divina, assim como o meu convidado de hoje, o amigo, sacerdote, mago iniciador de magia divina também, dirigente espiritual do Templo Escola de Umbanda Sagrada Sete Pedreiras, no estado do Rio de Janeiro, irmão Bruno Amorim. Tá certo o teu currículo, irmão? Boa noite. Certíssimo, irmão. Boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos que estão aí nos assistindo. É um prazer, né? Agradeço primeiro a oportunidade, né? Meu irmão realiza um trabalho muito importante, né? Tanto no tempo escola, né? A religião, a magia divina, a questão da divulgação da nossa Umbanda, da doutrina de Umbanda Sagrada. Então, prazer estar aqui, falar com seus seguidores. E o pessoal aí que segue a nossa página pode seguir aí Templo Escola de Umbanda Aranauã, nosso irmãozão aí, Marcos Adriano. Então, pode falar. A irmã Bárbara está perguntando onde é que fica o templo aí no Rio, Bruno. Fica na rua Adolfo Bergamini, número 341, no bairro do Engenho de Dentro. Se possível, coloca aí nos comentários, por favor, para ainda ficar registrado. Sim. Muito bem, temos bastante irmãos que estão acompanhando a live. Boa noite a todos. E por ideia do irmão Bruno, hoje nós vamos falar um pouco sobre as mães orixás, aproveitando o ensejo, né, que nós estamos no mês em que se comemora o Dia das Mães, e muito bem lembrado por ele, para que nós possamos falar um pouquinho sobre as nossas sagradas mães orixás, as sagradas iabás, né, as nossas amadas mães divindades, que nada tem a ver com sexo, né, com gênero. Muitas vezes a gente acha, e alguns humanistas acham, quer dizer que o orixá tem gênero, tem sexo. É magnetismo, né, Bruno? É polaridade, né? É Deus se manifestando por meio de algumas divindades com polaridades femininas, magnetismo feminino. Porque essa ideia de humanização é nossa, é uma ideia humana, né? Quando a gente humaniza as divindades, atribuindo-lhes feições humanas, Oxum, Iemanjá, Iansã, Oroiná, e por aí vamos. Então eu vou passar de imediato já para o nosso irmão, que foi o autor da ideia, né? Para que possamos aí começar a falar sobre nossas amadas iabás. Esse mês é um mês que a gente comemora o Dia das Mães, né? Próximo domingo. Então, essa ideia foi
assim, uma inspiração para a gente, né? Meu irmão Marcos, Adriano, uma inspiração para a gente homenagear as nossas mães orixás. Então, para vocês entenderem o papel das mães, e eles são múltiplos, né? Porque cada uma tem uma atuação específica num campo específico, né? Numa vibração divina. Nós temos, já fiz algumas lives falando sobre isso, sobre as 7 vibrações divinas, que são as 7 vibrações de banda, e que são as 7 qualidades de Deus. Essas 7 qualidades de Deus, nós temos sempre um magnetismo, vamos dizer, na fé, temos um magnetismo ativo, né, e o outro passivo, masculino, feminino, universal e cósmico. E aí vai para todas as qualidades e sentidos da vida, né? 7 vibrações. E em cada dessas 7 vibrações, em cada uma delas, a gente vai encontrar uma mãe. Uma mãe está presente em cada uma das 7 vibrações de vida. Então, a representação do sagrado feminino, ela é intrínseca ao divino, a Deus. Então, muitas vezes as pessoas falam, meu pai é criador, meu pai é Olorum. A gente tem que entender que o Olorum é pai e é mãe também. É mãe também. Então, nós nos referimos apenas para meu pai, porque o Olorum é uma palavra, vamos dizer, se fosse para a gente trazer para o nosso meio, uma palavra masculina. Mas ele é pai e é mãe. Então, é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar das qualidades femininas, das qualidades do magnetismo feminino de Olorum, que se divide em 7 principais mães. E eu posso, se meu irmão permitiu, já começar a falar da primeira mãe, a mãe da fé. Bora lá, vai lá. Nós temos na fé nosso pai Oxalá e a nossa mãe Logonã. Nossa, Bruno, nunca ouvi falar dessa mãe. Essa mãe aí você inventou agora, né? A gente recebe muitas pessoas aqui no desenvolvimento mediúnico. É engraçado, irmão, que Oxum todo mundo conhece, Inhaçã todo mundo conhece, Iemanjá tranquilo também. Obá, alguns. Agora, Logonã e Oroiná, essas mães, elas, na verdade, quem abriu esse grande mistério aí, da mãe Logonã e da mãe Oroiná, foi o nosso querido pai Rubens Saraceni, nosso paizão, aí, né? E trouxe, através do pai Benedito de Aruanda, uma teologia, todo um conceito novo, né? Uma nova visão do que são as 7 qualidades de Deus, do que são as 7 linhas da Umbanda, né? Na verdade. Então, a mãe Logonã, ela representa o feminino da fé. Ela é ativa, ela é cósmica, lida com aspectos negativos da fé. Pessoas que estão desequilibradas, tanto no lado positivo quanto no lado negativo. A gente tem que entender que o desequilíbrio, ele não é só aquele desequilíbrio negativo, de magnetismo negativo, mas também há um excesso, né? Quando a gente fala de excesso, a gente está aqui no positivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Com a mãe Logonã, ela atua para reequilibrar, né? Descristalizar aquelas pessoas que estão iludidas na sua fé. Aquelas pessoas que ou estão no excesso, ou seja, vivem para a fé, só falam coisas da fé, são bem fanáticas, né? O fanatismo religioso. E aí a gente vê um monte de exemplo aí. Então, mãe Logonã atua no fanatismo religioso. Contudo, ela também atua no desequilíbrio negativo, que é a falta de fé. A falta dela, né? Então, tem irmão que simplesmente não tem aversão a uma religiosidade ou num patamar assim, mais amplo, uma visão mais ampla, a sua fé em si mesmo,
a fé nos outros, não acredita em ninguém, né? Então, tem muito irmão que está desequilibrado no sentido da fé. Então, essa mãe, ela atua colocando nos eixos a pessoa, colocando no caminho de Oxalá, que é o pai amparador da fé. A mãe Logunã, para vocês entenderem, tem uma atuação, a gente chama de fatores, verbos, né? Entendam como funções dessa orixá. E aí a gente tem a função descristalizadora e desmagnetizadora. Pessoas que estão, assim, colocaram na cabeça uma coisa, colocaram como verdade absoluta aquilo. A mãe Logunã atua para descristalizar, desfazer esses conceitos que já estão arraigados, já estão cristalizados mesmo no nosso mental. Ela faz a gente descristalizar e olhar o novo, então, ter uma nova visão. E ela atua no campo da fé. Por isso que as pessoas que entram no campo de Mãe Logunã, elas renovam a sua fé, né? Elas fortalecem a fé no sentido de, nossa, muito irmão fala assim, eu não sei porquê, mas agora eu estou me interessando sobre as coisas da fé. Antes eu não me interessava. Ou desinteressando, conforme o caso, né? Verdade, irmão. Aqueles que estão dando mau uso aos seus conhecimentos religiosos, a religião, estão deturpando, né? Então a mãe também atua nesse campo. Tem um elemento muito bom da mãe. Aqui, ó. Vou pegar meu colar guia da mãe Logunã. Ela é de cristal fumê. Tem ágata branca, mas é de cristal fumê. Só para os irmãos verem. É um cristal mais escuro. A mãe atua no polo negativo da fé, que a fé é o cristalino, né? Aqui, ó, dando um exemplo do positivo e negativo. Ó, esse é o cristal translúcido, de Oxalá. E aqui é o fumê, né? Perfeito. Então, essa é a mãe, Logunã. Belíssimos colares guias, irmão. Não tem Lindo, né? Como pedra natural, né? Isso, quem me passou esse amor pelas pedras foi o pai Cláudio Ricolino. Pai Cláudio. Né? Ele não tem como não gostar de pedra depois de ter uma aula com o Cláudio. É verdade. E vamos fazer um encaixe aí. O pai Cláudio ele faz uma associação muito grande das divindades com os fatores, né? Ou seja, as suas funções. E as divindades, os sagrados pais e mães orixás, só para aqueles que não têm ideia como é que a gente pensa e raciocina a Umbanda Sagrada, eles são classificados segundo funções, né? Magnetismos, qualidades, atributos, atribuições, e mais especificamente falando dos fatores, são realmente o que o irmão Bruno falou, as funções que os orixás executam nas nossas vidas. Isso possibilita, uma vez conhecida a ciência dos fatores, que a gente, umbandista ou não, sacerdotes, médiuns, consigam se relacionar com as divindades, né, Bruno? Através e por intermédio dos seus fatores, das suas funções. E esses fatores estão presentes através de ondas vibratórias e em todos os elementos também. Então, quando nós falamos que determinada pedra é de um orixá, determinada erva é de um orixá, nós estamos nos referindo, em verdade, que aquele elemento contém fatores divinos, ou aquele elemento foi feito pela divindade, numa linguagem mais simples, né? Então, sim, um colar guia, aproveitando o gancho, então, se tu me permite, o colar guia é feito de pedras, ele tem uma infinita maior possibilidade de agregar esses fatores, essas funções, né, esse magnetismo dos orixás. Diferente de um colar guia que possui elementos não naturais. Caso em que a imantação, a consagração, vai pegar na cor e no formato, né, e não tanto no elemento que é mais duradouro. Então, sim, se tiver a possibilidade de optar por um elemento natural, como semente, como pedras, é infinitamente melhor e lindíssimo. Eu, no meu primeiro sacerdócio, Bruno, com o pai Adriano Camargo, os nossos colares foram feitos de cristais e porcelana.
mas eu uso eles até hoje, mas eu estou querendo duplicar, né? Aos pouquinhos eu estou junto com aqueles, eu estou já confeccionando, consagrando colares de pedras também. Isso daí é um grande problema, irmão, porque é caro. Claro, desde o meu começo a gente não tinha esse conceito, né, de colares de pedras, e todas as minhas guias como você falou, miçanga, cristais, né, diversos, elementos diversos, né, que não são pedras. E aí, quando a gente descobre esse mundo maravilhoso dos minerais e dos fatores divinos, a gente... Nossa, o que eu faço com os meus... Eu continuo usando, botando mais firmezas, coloco mais firmezas, às vezes eu uso, mas admito que as pedras estão me atraindo tanto que eu tenho utilizado cada vez mais as pedras. Não tem como não utilizar, irmão. Quando a gente... Esse colar mesmo é das sete linhas. E é uma energia maravilhosa, irmão. Eu acredito, eu também as tenho, mas eu não uso e nem vou deixar de usar os meus colares, vamos dizer assim, claro, do primeiro sacerdócio, porque já tem internalizado ali neles. Já foi imantado, né? Muitas consagrações, muitas imantações, e eu até os uso para consagrar e imantar outros elementos, né, com eles. Mas já que nós estamos falando em pedras, em minerais, isso nos remete, né, à segunda mãe orixá, né, assentada, né, na linha do amor, que é a senhora dos minerais, né, que rege todo o elemento mineral, né, aqui na nossa realidade humana, na nossa realidade material, que é a sagrada Mãe Oxum, que talvez seja uma das orixás mais cultuadas e mais cultuadas dentro da nossa sagrada Umbanda, dentro mesmo de outras religiões, de matriz africana, os cultos de nação, enfim, não há um umbandista, um candomblecista, um irmão de fé que não reconheça nesse poder de Deus, né, Mãe Oxum, Senhora dos Minerais, assentada na linha do amor, uma orixá universal, portanto, amparadora de tudo e de todos, nesse sentido da vida, que rege os minerais. Mas, Adriano, todos os orixás têm as suas pedras, né, têm os seus minerais, mas o mistério maior é de Oxum, né, que compartilha o mistério maior com todos os orixás. Então, portanto, cada orixá tem uma pedra, né, ou várias pedras sobre as quais projeta as suas ondas, os seus fatores, mas o mistério maior dos minerais é da Sagrada Mãe Oxum, universal, portanto, repito, amparadora no sentido do amor de todos os seres, e que, infelizmente, campo do amor, né, Bruno? Fala um pouquinho sobre isso também, é um dos que mais negativa, né? Nós encarnados aqui. O campo mais denso que tem, mais negativo, é no Amacite, Oxumaré, do Vivenciei isso. É o campo mais denso, onde as pessoas mais caem, mais se negativam. Mais erram, no campo do amor. Né? Mas por que, Adriano? Por que, Bruno? Que se é uma vibração, um sentido tão lindo, né? Tão incrível... Por que as pessoas se negativam? Primeiro, por causa das incontáveis magias feitas em nome, né, ou sob o fundamento suposto, errado até, de Mãe Oxum, os trabalhos de amarração amorosa. Muitas pessoas se negativam nesse sentido, se desequilibram no sentido do amor, e nesse sentido, uma vez desequilibrados, negativados, atrai um sem número de seres, criaturas, enfim, de magias, energias densas, que infelizmente já é campo do pai daí, né, Pai Oxumaré, que dilui essas negatividades. Mas falando de Mãe Oxum, mãe linda, maravilhosa, eu tive uma experiência incrível com as apresentações, primeiro, no primeiro sacerdócio, onde nós fizemos a apresentação, o ritual de apresentação dela na cachoeira, na água. Olha, lindo. O Bruno do céu, pensa em alguém que passou frio. Era no inverno, dentro d'água, mas foi lindo. Aí no sul? No sul. Nossa. O caboclo dentro d'água fazendo o ritual de apresentação, não tremia nada em nós, recebendo a iniciação,
a imantação, a apresentação, enfim, mas foi um trabalho lindo, maravilhoso, apesar do frio, uma vibração incrível. E eu tenho uma experiência muito positiva também agora no sacerdócio com o Pai Cláudio, da turma 2. É um fato muito lindo que aconteceu na minha vida. Nós estávamos esperando o nosso filho Rômulo, e logo 2, 3 dias depois da apresentação, coincidência ou não, né? 2 ou 3 dias depois da apresentação do Amacide Manhushum, o Rômulo, ele nos deu a honra, né, de a gente poder ser pai dele. Então, assim, é uma mãe incrível, né? Ela tem, assim, um mistério, claro, nós já falamos, mistério que rege sobre os minerais, mas quando nós falamos em Manhushum, quando nós falamos em amor, as pessoas acham e pensam, me corrija se eu estiver errado, que tudo se resume ao amor entre homem e mulher, né? Quando se fala um amor, e é um sentimento, é um sentido da vida muito mais amplo do que a gente pensa, né? Quando nós pensamos em amor, nós temos que pensar em algo que agrega, né? Quando nós agregamos, como nós reunimos, quando nós juntamos, vamos falar um português bem claro, uma coisa a outra, nós temos o poder, e Deus gera um poder incrível, né, nas nossas vidas, de trazer essa agregação, fator agregador de Manhushum. Por isso que a gente diz, sempre que a gente faz uma coisa com amor, não tem como dar errado, né, Bruno? Tudo então, Manhushum faz com amor prospera, sem sombra de dúvida. E é esse fator, essa função da mãe agregadora. E veja que, aproveitando de novo o gancho, parte 2, os sagrados pais e mães orixás estão presentes nas nossas vidas em muitas coisas que a gente nem imagina. Né? Quando nós falamos de Mãe Logunã e agora de Mãe Oxum está presente, por exemplo, na gestação, né? Porque o fator agregador está presente na união do óvulo com o espermatozoide. Então, quando nós entendemos os orixás através das suas funções e como eles agem na nossa vida, a gente consegue se relacionar melhor com esses poderes divinos. E Mãe Oxum é isso, né? É o amor de Deus, é Deus se manifestando na vida dos encarnados, na nossa vida, na vida de todos os seres, através do seu fator agregador, né, trazendo essas funções, ou essa função linda e maravilhosa para nossas vidas. Então, função conceptiva, né, irmão? Importantíssimo. Perfeito. Deixa eu estar abrindo janela aqui na tela do meu computador. Então, entendendo isso, né, Bruno, a gente consegue sempre trazer para perto da gente esses poderes, quando a gente compreende que as divindades agem através de funções, de qualidades, de atributos, de atribuições. E eu não vou nem entrar no mérito, porque eu sei que isso dá muita discussão, cor de vela, ponto de força, porque a gente sabe que cor de vela para Mãe Oxum, dependendo da forma de atuação dela, já muda. Nós temos o dourado, nós temos o amarelo, nós temos o azul. Quer falar um pouquinho disso? Irmão, então, tem uma experiência para falar. Meu Juntó, minha mãe orixá, né, é Oxum. Né? Meu orixá Juntó. E aí, o que acontece? Eu, por acaso, né, devido aí a logística das oferendas, eu fiz a minha primeira apresentação, sacerdotal, fui na natureza para me apresentar a mãe no conceito do Cláudio, né? A gente vai na natureza e faz uma oferenda para o orixá, para se apresentar para a direita e para a esquerda dela, né? Sim. O pai Rubens trouxe essa visão e o Cláudio ele orienta a gente a fazer, né? E aí acabou que foi a primeira orixá que eu fiz. E aí tudo rosa, né? Rosa, aí umas rosas amarelas, mas o assentamento, fiz tudo, e aí um quartilhão rosa, né? Aí eu trouxe para cá, eu pedi uma imagem, Kamase, e só tinha amarelo. Falei, irmão, preciso de uma imagem rosa. Aí ele falou, não, o Oxum é amarelo, irmão, não tem como. Falei, então, por favor, faça rosa. Aí ele deu o jeito dele lá e tal, cobrou a mais e fez rosa. Aí veio a imagem dela é rosa e o quartilhão rosa. E aí eu acendo a vela rosa. Aí as pessoas entram no terreiro e falam, quem é aquela orixá? Aí eu falo, não é possível que você não está aí, ó, a mãe Oxum tá bem na cara. Não, o Oxum é amarelo.
Aí teve um dia que eu falei, tá, beleza, então já entendi. É o lance da cor, né, que está no consciente coletivo aí. Vou acender vela amarela para o Oxum. Depois que eu acendi vela amarela para o Oxum, acabou. Ninguém pergunta mais. Todo mundo sabe que aquela é o Oxum, a vela é amarela. E aí o pior, a mãe Assã aqui do templo, a imagem, a roupa é amarela. Foi a mesma coisa. E aí todo mundo confunde a mãe Assã com a mãe Oxum. Esse é questão de cor, né, Bruno? Eu aprendi que é uma discussão que ninguém não tem ganhador e não tem perdedor, né? Não tem. Ou seja, em verdade, os orixás eles vibram sim em todas as cores, mas claro, tem algumas cores em que eles depositam mais o fator, a função, a qualidade. E o Oxum ela vibra assim tanto no rosa quanto no amarelo, né? Quanto no dourado. Nós temos a mãe Oxum do ouro, né, que vibra no dourado, no amarelo, enfim. O meu colar guia do primeiro sacerdócio, o colar guia é azul. Né? Azul então, é o cristal. A mãe das pontes vibra no azul celeste, no azul claro. Isso. O Oxum da terra. É feito não é quartzo, é porcelana, azul e transparente. Né? E sim, é uma energia incrível. Então não tem essa de não vai funcionar, discutir cor, não funciona. E isso a gente dá para transferir isso também, inclusive, para a cor de vela, né? Não é só para a cor do colar guia, que é outra questão também que muito se debate sem necessidade. Né? Eu acho que a principal confusão, irmão, desculpa aí, vai lá. Entrar na sua parte, Pai Xangô. Todo mundo tem como o pai das pedras. Essa é uma discussão. Só que a mãe Oxum. Você, eu acho que é filho de Xangô, né, irmão? Sou. Então, melhor que você não tem para falar. Quando nós chegar na linha da justiça, lá nós vamos falar justamente nisso. Mas, de fato, é uma das maiores confusões que nós temos aí quando se fala em elemento e cor, né? Então nós temos na linha da fé, no trono da fé, o elemento cristalino, né? Na linha do amor, o elemento mineral, e agora nós vamos para a linha do conhecimento, né? Onde está sentada a nossa amada Mãe Obá. Contigo, então. Vamos falar sobre a Mãe Obá, Mãe da Terra. Mãe Obá, Mãe da Terra. Ela ela faz um pai energético, né? A linha do conhecimento com o Pai Oxóssi, e está ali no polo negativo, né? Conhecimento. Engraçado que a maior parte das mães são mães cósmicas, né? Então a gente tem que reparar que ao ser cósmicas são mães retificadoras, né? São mães que, aquela mãezona que puxa a orelha e te coloca no caminho, na trilha certa, são essas. A maior parte das mães tem um arquétipo guerreiro, um arquétipo bem ativo, né? E a Mãe Obá não seria diferente. A Mãe Obá, o elemento dela é o telúrico, a terra, ela dá a base do conhecimento. A sustentação, né? Sustentação do conhecimento. A função afixadora, concentradora. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: olha, vocês pedem tudo para o Pai Oxóssi em relação ao conhecimento. Só que vocês não estão na fase de Oxóssi. Vocês estão na fase de Mãe Obá. De fixar. Afixar, concentrar conhecimento. Em algum momento, de tanto afixar, concentrar, de aprender, né, você se torna um expansor natural daquilo que você aprendeu. E aí sim, você é um manifestador das qualidades de Pai Oxóssi. Mas, no primeiro momento inicial, você está vibrando ali a Mãe Obá, que é a senhora da concentração. E o que a Mãe Obá, além disso, ela atua como uma mãe cósmica, uma mãe, né, retificadora, ela atua nos desequilíbrios no campo do conhecimento. Principalmente, ela tem como campo preferencial aqueles que dão mau uso ao conhecimento, principalmente os religiosos. O conhecimento religioso mal, vamos dizer... utilizado, né? Isso, mal utilizado.
né? Mal transmitido, deturpando os mistérios divinos, Mãe Obá vem e retifica o ser. Retifica, fazendo com que ele perca a capacidade de raciocinar. Né? Vai minando essa questão do raciocínio. Fecha o mental, né? Isso, fecha o mental. E aí a pessoa não vai dar mau uso ao conhecimento. Né? Vai se densificando, né? Cada vez mais. Sabe, Bruno, falando de orixá cósmico, e tu já disseste muito bem que o orixá cósmico é retificador, né? Ele é ativo. E já me perguntaram o seguinte: quer dizer então que orixá é punidor, é retificador, é corretivo? Eu uso dizer que orixá é justo, né? E ele visa nos trazer de novo para o equilíbrio. Então, quando nós nos afastamos da linha da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da evolução e da geração, ou seja, quando nós desequilibramos nesse sentido, Deus é muito justo e ele nos ama tanto que por meio dos seus orixás cósmicos, retificadores, nós começamos a receber essa ação deles, essa ação corretiva, para que nós não nos desvirtuamos tanto desse sentido e possamos retornar à nossa linha reta da evolução, né? Então, quando nós estamos falando de conhecimento, quando alguém faz mau uso, principalmente, né, no campo religioso, mas não somente, quando alguém faz mau uso, então, do conhecimento, Mãe Obá, nós atraímos as ondas vibratórias e a ação de Mãe Obá. Meu filhão está trazendo água aqui. Obrigado, filho. E daí nós, por meio da ação retificadora dela, concentradora, nós temos condições de cessar esse desequilíbrio, vamos dizer assim, e poder retornar a nossa evolução no campo do conhecimento. Não é que o orixá seja vingativo, o orixá seja ruim, não. É a justiça de Deus, né, atuando em nosso benefício por meio de ações retificadores. Isso é incrível. O orixá cósmico, ele, na verdade, ele tem a função de atuar nas descompensações, desequilíbrio mesmo. Você está descompensado no campo do conhecimento, ela vai retirando excessos, suprindo faltas e te colocando na linha universal daquela vibração. Então, na verdade, quando os orixás cósmicos atuam na vida de você, é uma atuação pontual. Por isso que as ondas vibratórias são atemporais, na maior parte dos orixás cósmicos. Eles vêm com as ondas atemporais, atuam ali num momento específico, porque a gente fica desequilibrado no momento da nossa linha do tempo. A gente não fica sempre desequilibrado. Então, num determinado campo. Então, atua onde tem que atuar, te recoloca no caminho reto, como o Marcos Adriano falou, e você segue sua vida de forma reta. Né? Assim. Irmão, tem pergunta aí pra gente, porque eu não consigo ver então, a grande maioria aqui dando boa noite a todos. Boa noite a todos. Tem uma pergunta aqui, deixa eu achar. Tem uma pergunta sobre a cor que nós estamos falando. Aqui, a irmã Silvia está perguntando: sabe me dizer qual mãe orixá que usa dourado, ouro? Quer responder? Posso. O irmão já deu a dica aí, né? Nossa mãe Oxum, né? Nossa mãe Oxum aceita o dourado, né? Alguns utilizam, em algumas doutrinas, utilizam até para mãe Yansan e mãe Lainá. Né? É possível Oxalá em algumas doutrinas, sim, Oxalá e até para Olorum, né? O dourado. Sim. Aquela perguntou das mães, né? O pai Oxalá, com certeza vibra, porque o dourado representa o arco-íris divino. Né? Sim. Então, são 7 vibrações. Uma mãe muito específica, né, falando da mãe Oxum, uma mãe muito específica que utiliza o dourado é a mãe Oxum do ouro. É uma qualidade, filhas, né? Isso, tem muitas filhas da mãe Oxum do ouro aí encarnadas. Então, ela utiliza o dourado. Legal. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Muitos boa noite, gratidão aí pela
estarem seguindo a nossa live. Estamos agora com 56 pessoas assistindo. E agora vamos para o campo da justiça, Bruno? Vai lá. Falamos da linha da fé, do amor, do conhecimento, linha da justiça. E aí a gente pode falar um pouquinho, se tu permitir, do nosso Pai Xangô, né, que tem a questão das pedras, né? Mãe Oroiná. E aí tem uma grande polêmica, né? Quando esse mistério foi aberto por Pai Benedito de Aruanda, junto do nosso mestre Pai Rubens, inicialmente esse mistério cósmico do trono da justiça, ou da linha da justiça, foi aberto como Mãe Egunitá, né? Verdade. Deu uma que na verdade danada, foi uma confusão, porque correspondia e corresponde a também uma qualidade, né, de uma Yansan do fogo, até que posteriormente o próprio Pai Benedito disse, não, peraí filho, né, falou para Pai Rubens, existe uma mãe também, uma mãe ígnea, Mãe Oroiná, que também ela pode, com a permissão, né, de utilizar esse mistério dela aqui na linha da justiça. Então, Mãe Oroiná, para quem preferir ainda Mãe Egunitá, é a orixá cósmica, né, retificadora, portanto, no sentido da justiça, que faz par vibratório com o Pai Xangô. Então, é uma mãe purificadora, uma mãe consumidora, que através dos seus fatores, das suas ondas consumidoras e purificadoras, fazem com que todos aqueles que se desequilibrem no campo da justiça, no campo do equilíbrio, da razão, do raciocínio, eles possam retornar ao equilíbrio, ao seu equilíbrio, à sua justa evolução. E com a permissão do Bruno, eu sei que nós estamos falando de mãe, mas ele deixou a bola quicando, né, sobre nosso Pai Xangô. E sempre que se fala de pedra, né, se associa pedra com Xangô, né? Isso é uma coisa que o Pai Cláudio fala muito sobre isso. Quem é o regente das pedras? E muitas pessoas dizem que é Pai Xangô porque o seu ponto de força, um dos seus pontos de força, seus sítios na natureza são as pedreiras. Mas, na verdade, Pai Xangô e também Mãe Oroiná, essa mãe do fogo, essa mãe da justiça, e são orixás ígneos, né? Então, o elemento desse trono, dessa linha da justiça é o elemento fogo, o elemento ígneo, motivo pelo qual todo e qualquer trabalho que se vai fazer na força desse pai, dessa mãe, é imprescindível que você tenha o elemento fogo. Vamos fazer uma oferenda para Pai Xangô, mas principalmente para Mãe Oroiná, o horário ideal, né, o meio-dia, onde o sol está pino, com sol, onde tem o elemento fogo, portanto, é imprescindível para a ação, né, melhor dessa sagrada Mãe Orixá. E sabe, Bruno, que eu tenho um amor tão grande por essa mãe, sempre que a gente tem que fazer alguma ação mágico-religiosa na nossa casa e também no templo, no terreiro, eu não penso duas vezes em ativar o mistério de Mãe Oroiná, orixá essa consumidora, porque a ação é imediata, é incrível, é impressionante. Com esse fogo, a realização dela maravilhoso. É imediato. Então, desde que corretamente ativada com elementos, ou de repente até com magia, né? Para quem é iniciado em algum dos seus graus, a ação dela é extremamente realizadora e é instantânea. No nosso sacerdócio, no primeiro sacerdócio, a nossa apresentação para a Mãe Oroiná, nós fizemos isso ao redor de uma fogueira, lindo, e nós consagramos uma fita larga assim, na cor laranja, que é a principal cor vibratória da mãe, pode ser o vermelho também, eu tenho na cabeceira da minha cama, para você ter uma ideia. Sempre que a gente sente uma vibração mais densa, mais negativa, principalmente agindo sobre o nosso mental, vez ou outra a gente não consegue dormir, está com aquela energia mais densa, eu amarro aquela fita de Mãe Oroiná na cabeça, eu amarro que sim, eu esqueço, eu durmo, eu caio no sono. É uma ação imediata em qualquer parte do corpo que esteja com dor, a gente está sentindo alguma atuação mais densa, é só amarrar aquela fita já previamente consagrada, é uma ação instantânea mesmo. Tá? Pode seguir aí, eu vou ver, tem algumas perguntas aqui, eu já quero deixar acumular. A Mãe do Fogo é maravilhosa, nossa, eu também tenho uma ligação muito forte com essa mãe, né? Aqui, quando tem algum problema, eu abro um espaço mágico religioso, eu faço a estrela da vida da mãe, ou
ter espaço com os elementos, peço à mãe para possa recolher, consumir energias negativas, né? Purificando a todos nós, o ambiente, energizando a gente, né? Porque a ação dela é muito forte também, energiza. Então, né? É incrível. Tem uma irmã aqui que está perguntando o seguinte aqui: o amarelo e de que orixá? De qual mãe? Nós falamos antes, a irmã Lucimar. Essa questão, eu vou repetir para quem entrou depois, essa questão de cor, né, Bruno, é uma questão polêmica, dependendo da doutrina, da vertente de Umbanda, não há consenso. Mas o amarelo, tanto para a mãe Ansã, também para a mãe Oxum, dependendo da qualidade da orixá, né, ela pode, eventualmente, ela ser cultuada com uma cor um pouquinho diferente. E também a irmã Cristina está perguntando, Cristina Leal, então na Umbanda Sagrada existe filiação dessas mães, Egunitá e Oroiná? Sim, irmã. Segundo a teologia que foi aberta por pai Rubens e pai Benedito de Aruanda, a teologia de Umbanda Sagrada, existe filiação divina, sim, de Oroiná. A primeira orixá que foi assentada nessa linha foi Egunitá, mas o mistério é o mesmo, tá? É um mistério ígneo, um mistério equilibrador, que hoje nós entendemos como sendo mãe Oroiná. Sim, existe filiação, existem encarnados hoje tendo como filiação de mãe Oroiná. Quer complementar algumas filhas, né? Algumas filhas de mãe Oroiná, então não chega a ser, não é raro não. Tem filha da mãe Oroiná. Não é tão comum, né, Bruno? Não é tão comum como Iansã, Oxum, Iemanjá, mas tem. Tem filha, sim. Bom, vou falar da mãe Ansã, né? Vai lá. Tem mais alguma pergunta aí que você queira? Aqui a irmã Lucimar ainda está perguntando por que alguns usam flores de girassol para Oxum. Quer responder? Posso responder. A flor de girassol, na verdade, eu utilizaria para alguns orixás e não seria para mãe Oxum. Só se fosse pela cor, né? Que é uma das questões, a gente pega também pela cor, mas não seria o ideal, mas, né? Não seria o ideal porque, na verdade, o girassol tem uma energia ígnea muito forte. Então, exatamente. Eu estava falando aí para o Oroiná, seria, por exemplo, seria uma ótima flor para o Oroiná. Né? O girassol é energia ígnea fortíssima. Mas também tem Xangô, tem Oxalá. Pode ser para Iansã também. Iansã, exatamente. A energia é bem movimentadora. Então, já pegando o gancho, vou falar da mãe Iansã. A mãe Iansã é uma das orixás mais cultuadas na nossa religião. Né? É uma mãe movimentadora, direcionadora, por expandir o fator irradiar o fator direcionador, essa mãe leva a fama, né? Bruno, eu vou pedir permissão, já vou atender meu filho e já volto. Segue o baile aí. Tudo bem, vou seguir aqui. Então, meus irmãos, a mãe Iansã, ela leva aí a fama, né, de encaminhadora de Eguns. Exatamente por isso. Porque ela, ao gerar o fator direcionador, ela vem, recolhe aqueles espíritos perdidos nas suas evoluções, os Eguns, né? E direciona cada um deles a sua caminhada reta evolutiva, né? Então, a mãe Iansã sim, os irmãos dos cultos de Nansã, do Candomblé, algumas doutrinas umbandistas, estão corretíssimos quando falam que a mãe Iansã é uma encaminhadora de Eguns, né? Principalmente a mãe Iansã das Almas, que nós conhecemos como mãe Iansã das Almas, mas ela tem um nome muito popular, né? A mãe Iansã do Balé, né? Então, essa mãe aí que tem essa função primordial de encaminhar os Eguns. Né? A mãe Iansã, ela vibra no amarelo, vibra no vermelho, né? Como a maioria utiliza. É uma mãe eólica, é uma mãe que trabalha com o elemento do ar, né? O ar é o elemento dela, faz um par com Ogum, né? Na lei, a mãe Iansã faz um par com Ogum na lei, né? Atuando aqueles que estão desvirtuados,
aqueles que se desviaram no caminho reto da lei, aqueles que perderam o senso de ética, o senso do respeito às leis divinas. Então, essa mãe é aquela mãe que recolhe esses seres e direciona nas suas caminhadas evolutivas, mas também purificando o mental desses seres para que possam se guiar pelas virtudes divinas. O irmão estava comentando aqui sobre a fama que essa mãe tem de encaminhadora de alguns, que é por causa do direcionador, né? E aí eu comentei de uma mãe bem popular, né? A mãe Yansan do Balé. A gente conhece a mãe Yansan das Almas, né? Sim. Uma mãe que tem essa função na criação, né? Vamos dizer, na verdade, o Pai Rubens abre para a gente que existem 21 mães Yansãs intermediárias, 7 assentadas no em cima, 7 assentadas no meio e 7 assentadas no embaixo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a lei está em todo lugar. A lei está em todo lugar. Existe mãe Yansã em todo lugar. Ah, Bruno, tem um lugar preferencial para fazer uma oferenda para a mãe Yansã? Até tem. Campos abertos. Né? Campos abertos. Ela é eólica, né? Ela é eólica. Campos abertos, pedreiras, para quem conhece bambuzais, né, extensos, também abre-se vórtice, espirais do tempo nesses bambuzais, e é um ponto de força. Então, assim, temos esses 3. Mas, na verdade, a Mãe Yansã está em todos os lugares. Eu já fiz oferenda para a Mãe Yansã algumas vezes, em diversos pontos. Por exemplo, eu já fiz uma oferenda para a Mãe Yansã num campo aberto, assim, como se fosse na beira de uma lagoa. Eu senti uma vibração de uma Mãe Yansã mais anciã. Mais anciã, na beira de uma lagoa, né? Então, assim, por isso que eu estou falando, a lei está em todo lugar. Então, assim como o Pai Ogum também tem o mesmo conceito, né? Da lei maior está presente nas faixas vibratórias positivas, na nossa faixa vibratória neutra e nas negativas. Então, mesma coisa, Mãe Yansã também. A gente falou lá no começo sobre pedras, e a gente tem algumas pedras bacanas da Mãe Yansã. Citrino. E caras, né? Talvez sejam as filhas de Oxum que se arrepiam. É verdade, irmão. As filhas de Mãe Yansã e as filhas de Mãe Iemanjá, elas acho que tomam maiores prejuízos para comprar pedras, né? Porque são pedras caras. Mas tem pedra barata, sim, da Mãe Yansã, a calcita amarela. Barato, né? Mas o citrino talvez seja um dos mais caros. E difícil de encontrar, né? Original, verdadeiro. Verdade. Ágata de fogo, que também serve para Mãe Oroiná. Né? Também. Também vibra na ágata de fogo. Muitas. Hoje mesmo eu fiz uma defumação aqui com folha de bambuzal. Né? Uma folha de bambuzal seco. E incrível. Tem deseiro, que é muito difícil de achar aqui. Né? O bambu, ele verga, mas não quebra, né, Bruno? Pois é. Ele representa aquela força direcionadora da mãe, aquele movimento eólico. Direcionadora. Isso aí. Exatamente. E aquela ideia de que filhos e filhas de Yansã são barraqueiras, como se divindade tivesse aspectos negativos, né? Quer falar um pouquinho? Porque um dos maiores desafios dos filhos e filhas de Yansã é lidar com o emocional, né? Essa é a questão da humanização das qualidades divinas, né? Então a gente quer trazer para o nosso meio humano, a gente quer humanizar o orixá, né? Precisa de um nome, precisa de uma cor, precisa de uma roupa, precisa de um jeito, um arquétipo. Então a gente vai dando uma visão nossa, né? E acaba trazendo também, confundindo as bolas e levando as nossas negatividades, o nosso arquétipo negativo, né, para o orixá. Então, filho de Ogum, filha de Mãe Yansã, não é briguento. Não é briguento, pelo contrário.
têm a capacidade de liderança muito forte. Claro, querem estar à frente nas questões, querem, porque Me tem dá um essa gancho. característica. Me dá um gancho. Não é que sejam briguentos, eles são pelo certo, pelo correto. Qualquer pessoa que saia da retidão, eles são enfáticos, né? Não é que sejam briguentos. Exigentes. Exigentes. E a questão da ética, de ter fiéis, né, no sentido fiel de não querer passar a perna no outro irmão. Então, a gente está falando aqui, vibrando no positivo, né? Por outro lado, se for vibrar no negativo, aí você está lá no polo oposto. Você vai arranjar problema, né? Você vai estar sempre querendo distorcer a lei, querendo dar uma interpretação. Você, como advogado, deve ter isso, né? A gente quer dar uma interpretação da lei conforme o nosso entendimento, a nossa necessidade, né? Então, isso daí é um desequilíbrio. A Maria Elisa, a irmã aqui está dizendo, são aguerridos. É isso aí, Maria, são aguerridos mesmo. Eu deixei passar uma pergunta importante aqui, Bruno. Deixa eu voltar aqui. Aqui, a irmã Clara pergunta o que significa filiação divina. Irmã, todos nós encarnados, quando nós fomos gerados por Deus, recebemos o magnetismo, nós fomos lá no plano fatoral, no primeiro plano da vida, nós fomos envolvidos pelo poder de 2 orixás, chamados orixás ancestrais. O orixá ancestral principal, vamos dizer assim, e o outro recessivo. E a cada encarnação nós somos também, temos a filiação divina de um pai ou de uma mãe orixá. Então, quando nós falamos em filiação divina, significa que nós somos filhos encarnados de pelo menos 2 orixás. Tá bom? Em linguagem simples para entender. É isso aí, Silva. Lei. Mãe Ansã é a lei em movimento. Perfeito. Lei em movimento, isso aí. Mais alguma coisa sobre a linha da lei, irmão? Vamos lá para a evolução. Agora é contigo. Vamos lá. Linha ou trono da evolução. Nós temos uma mãe que carrega um mistério ancião, né? Uma das mães que carrega um mistério ancião. Mas, Adriano, o que significa isso, mistério ancião? Que traz para nós aqui o mistério da sabedoria, o mistério da paciência, da tolerância, né? Está muito presente principalmente nas manifestações dos nossos amados pretos velhos, pretas velhas, que é a mamãe Nanã Buroquê. Alguns chamam de vó, né? Porque ela traz essa coisa mais de vó, de vibração, como você falou antes, de uma Yansã mais anciã, né? Mas trazendo esse mistério mais velho. Então, Mãe Nanã Buroquê é orixá cósmica, portanto, retificadora dos seres no sentido da evolução, e ela atua principalmente decantando os nossos desequilíbrios. Eu gosto muito de uma comparação que o pai Alexandre Comino usou num dos cursos de teologia, dos vários que eu já fiz com ele, que ele diz o seguinte: na linha da evolução, Pai ou Baloaê é como se fosse um balão com gás hélio que nos leva para cima, que nos puxa para cima, né? E quando nós nos desequilibramos no sentido da evolução, nós atraímos a ação, né, retificadora cósmica de Mãe Nanã Buroquê, é como se fosse 2 pedras que estivessem nos puxando para baixo. Então faz aquele jogo, né? Um puxa para cima, outro para baixo, mas Mãe Nanã Buroquê, ela faz essa ação retificadora para nos trazer de volta ao nosso caminho reto, para que nós possamos evoluir, literalmente para que nós possamos evoluir. E esse é um dos campos, né, Bruno, dentro da nossa Umbanda, em que nós trabalhamos muito com essa questão. Mãe Nanã Buroquê, ela tem muita influência, principalmente quando no nosso encarne ou reencarne, decantando as nossas memórias, né, ancestrais, e por esse motivo, que muitas das nossas histórias antigas, dos nossos antepassados de encarnações passadas, não são lembradas, elas não são apagadas por completo da nossa memória imortal. Mas Mãe Nanã Buroquê decanta essas informações para que nós possamos, né, talvez conviver com alguns encarnados hoje aqui, resgatando alguma coisa. Vivenciar novas experiências, né?
Exato. A gente pode estar paralisado num sentido da vida, a gente precisa evoluir, transmutar isso, né? Então, a mãe Naná porque traz essa decantação e transmutação bielemental, né? Mas eu vou deixar o irmão comentar. Bielemental. Lembrando que uma das finalidades das sucessivas reencarnações, nós aqui, todos nós vivemos um plano reencarnacionista, né? Numa realidade humana, no plano natural da vida, numa dimensão, que nós evoluímos através das sucessivas reencarnações, né, Bruno? Diferente de outros seres que evoluem de modo diferente, nós, espíritos humanos, evoluímos sob a forma de reencarnação, e cujo único objetivo é evoluir. Então, o nosso objetivo aqui nessa roda viva, vamos dizer assim, de sucessivas reencarnações, é evoluir. Ou seja, é conquistar dias melhores, vamos dizer assim, para que a gente consiga evoluir um dia, daqui a muito tempo, né? Quem sabe, a gente possa evoluir a ponto de não precisar mais reencarnar e transpor aí essa passagem para o plano celestial. Mas isso vai demorar muito ainda. E sim, Mãe Nanaburoki, ela é bielemental, né? Ela é terra, ela é água. Então, o melhor lugar para oferendar Mãe Nanaburoki é na beira de lagos, nos mangues, onde tenha o elemento terra, né, e o elemento aquático. Vamos dizer assim, a lama, o barro. E um dos maiores, falando da nossa esquerda, que eu não poderia deixar de falar deles, né? O senhor Exu do Lodo, um excelente representante aí da esquerda de Mãe Nanaburoki, que é uma ação incrível também. Nós aprendemos a fazer um trabalho com o senhor Exu do Lodo, nosso primeiro sacerdócio, incrível. No final do ano passado, uma vez por ano, a gente faz um trabalho com o senhor Exu do Lodo. Até por orientação de um mirim, deixa eu contar essa história. Um mirim chegou em terra e disse, olha, nós temos alguns trabalhos para fazer. Nós temos que fazer primeiro um trabalho de esquerda, pode ser dentro do terreiro, ele disse. Um trabalho do senhor Exu do Lodo, fizemos um trabalho, oferendamos, fizemos bem como ele determinou. E depois uma ação, um trabalho do senhor Exu do Ouro. Ou seja, primeiro ele veio decantando, limpando, purificando, tirando toda aquelas coisas, aquelas cracas, né, que faz a gente afundar, né? E depois deu essa limpada. 15 dias depois a gente fez um trabalho do senhor Exu do Ouro. É incrível, incrível. Mãe Nanaburoki, orixá cósmica, decantadora dos seres aí, para que a gente possa evoluir. Eu vi aqui que você sabe que... Desculpa, diga lá. Você sabe que aqui as pessoas têm medo da Mãe Naná, né? Por ela... primeiro, pelas ações negativas feitas erroneamente, feitas no seu campo de força, né? Tem muitas magias negativas feitas no lodo, em mangues, enterradas, assim. E aí as pessoas ficam com medo por ela também atuar como uma mãe curadora naqueles que estão doentes, nos seus vícios, é uma mãe que trabalha os vícios. Para tratamento de vícios. Isso. E aí, nossa, tem tanta coisa deturpada. Eu sempre falo para os alunos que a gente tem que falar mais dos orixás que são pouco cultuados, né? E a Mãe Naná é uma. Tem poucas filhas de Mãe Naná. A gente sabe muito pouco de Mãe Naná comparativamente às outras mães. A gente tem que trazer mais coisas da Mãe Naná. Né? Oxum e Iemanjá tem uns montes, né? É verdade. Na nossa casa nós temos uma irmã lá que é filha de Nanã. Mas bem lembrado, é uma orixá excelente para tratar dos aspectos dos vícios, né? Justamente pelo fator decantador dessa amada mãe. É uma experiência que eu tive também bastante incrível. Eu já vou para responder a pergunta aqui da irmã Rosa. Foi no primeiro sacerdócio de novo, eu gosto de falar, uma preta velha, né, que se manifestou através da minha mediunidade, vovó Joaquina, que ela veio na vibração de Mãe Nanaburoki. Uma preta velha incrível, tem um aspecto assim um pouco até irônico, e vez ou outra ela vem trabalhar na nossa casa aqui. Adorei as almas, linda, linda mãe. A irmã Rosa aqui, Bruno, ela está perguntando aqui, esta filiação, ainda me pergunta a questão da filiação divina, esta filiação é sempre um casal ou não necessariamente? Agora responde você. A gente tem um pai e uma mãe desta vida. A gente encarna,
2 orixás assumem, vamos falar a grosso modo, a nossa coroa, né? Então, tem um orixá de frente e um orixá que a gente juntó, né? O orixá de frente atua muito nesse chakra, o juntó no seu oposto, né? E temos o 2 par, quer dizer, um par, 2 orixás, que atua nesse chakra, no chakra básico. São os orixás ancestrais. Então, vamos colocar assim, um é masculino, dominante, feminino, um é feminino, outro é masculino, ou masculino e feminino. E aqui dessa vida, frente e juntó, a mesma coisa, é um par. Um masculino e outro feminino. E a gente precisa disso, né, irmã? Porque se a gente vibrar só no nosso orixá ancestral, a gente nunca vai viver novas experiências e evoluir em novos campos, né? Então, a gente encarna sucessivas vezes com a influência de diversos orixás para a gente vivenciar novas experiências em campos que não é o nosso principal. Não é nosso principal. Então, é muito importante essa ciência divina aí por trás. Né? E lembrando, né, Bruno, que nós somos cétuplos, né? Nós aqui, na realidade humana, nós vibramos o magnetismo cétuplo. Na verdade, nós carregamos, isso é uma particularidade, vamos dizer assim, porque na Umbanda nós podemos fazer a maciz de todos os orixás, nós podemos incorporar todos os orixás, porque nós temos o magnetismo cétuplo de todas essas divindades. Complementando aqui, a irmã também está perguntando aqui, irmã Mônica Oliveira, podemos ter um orixá ancestral? Acho que é uma pergunta. Um orixá masculino e um orixá feminino serem 2 mães e também o orixá ancestral se repetir no orixá de frente e no segundo? Sim, o orixá ancestral pode repetir na frente. Eu sou um exemplo disso. Eu tenho Xangô como orixá ancestral e como orixá de frente. Pode repetir, sim, irmã. Tem muitos fundamentos dessa repetição, né? Por exemplo, a gente ser muito devedor naquele campo, e daí vir tanto ancestral quanto de frente, ou para ser doador, né, Bruno? Ou nós temos muito essa vibração, no meu caso, a vibração é ígnea, equilibradora, ou para ser doador, porque somos devedores para poder repetir. Mas é ciência divina, né? A gente só sabe um pouco daquilo que foi permitido e foi aberto para a gente aqui. E a irmã Maria... sempre um par. A irmã, sempre um par. Tá falando de 2 mães e duas... Não, eu ia completar agora justamente um orixá masculino e um orixá feminino. Sim, tanto de ancestral dominante quanto de orixá ancestral recessivo, um pai e uma mãe, e também de frente junto a um pai e uma mãe, fazendo um par vibratório, né? São polaridades diferentes. A irmã Marileia aqui, ela diz o seguinte: como pedir ajuda para ela parar de fumar? Deve estar se referindo à mãe Nanã Boroquê, né? Com a sua ação decantadora, né? Mãe Nanã Boroquê nós podemos ativar de várias formas, irmã. Uma simples firmeza, eu não vou te dizer que isso está muito relacionado também com a questão de merecimento, né? Mas fazendo uma firmeza, riscando um símbolo, uma onda vibratória de Mãe Nanã Boroquê, usando velas lilazes, na cor lilás. Eu não consigo vela lilás, vela branca, né? Então, usando vela branca, você usando os elementos de Mãe Nanã Boroquê, fazendo uma firmeza e clamando com fé, pedindo a ação dela cósmica, retificadora, no sentido da evolução. Se a irmã tiver merecimento, com certeza vai ser atendida. Adriano, mas como assim merecimento? É que as coisas não acontecem, né, Bruno, no nosso tempo, né? Claro. Conforme a gente quer, conforme a gente pede, né? Às vezes é tudo questão de merecimento. A irmã Lucimar completa aqui. Então pode ser 2 orixás homens? Não, irmã, não existe orixás homens. Existe orixá de magnetismo ativo, magnetismo passivo, que a gente convencionou aqui chamar de pai e de mãe, né? Mas na verdade é magnetismo, é polaridade, é função, tá? Sempre magnetismos opostos. Ancestral, nós temos um dominante. Um complementa o outro, né, irmão? Isso, um dominante feminino masculino e o outro oposto. O mesmo valendo para orixá de frente e juntó, tá? E daí, irmã Clara pergunta, última resposta antes de a gente passar para a linha da geração, essa ordem, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, corresponder a quais orixás? Não entendi, irmã Clara, eu não entendi. Ordem 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, não entendi. Refaça a pergunta que a gente responde, não tem problema, tá? Linha da geração, Bruno. Vamos lá. Agora a gente vai falar da nossa mãezona, né? A senhora de todas as cabeças, né? Aí está uma grande representação da geração.
ela é o orixá positivo, universal, irradiante da linha da geração. Né? Então, vamos dizer que ela é a grande mãe geradora. Né? Ela que tem a capacidade de gerar e em si o fator gerador e criacionista. Então, Deus, quando quer gerar algo, né? Quando quer gerar algo, ele gera a partir da sua qualidade geradora. E aí a gente entende como o principal orixá ali no trono da geração, Mãe Iemanjá, Senhora da Vida, Senhora da Coroa Estrelada. Né? A mãe Iemanjá, ela é aquática. O principal ponto de forças dela no mar, mas ela é a senhora de todas as águas, né? Então, e agora eu estou fortalecendo mais isso, que a mãe Fátima Saraceni está dando a magia das 7 águas sagradas, né? Então, a gente está fortalecendo cada vez mais essa visão de que Mãe Iemanjá é a senhora de todas as águas, porque a gente tem irmão que não mora no litoral. Tem irmão que não mora no litoral. Eu tenho uma grande amiga que fez sacerdócio comigo, fez sacerdócio comigo, é a Daiane. A Daiane é uma sacerdotisa de Umbanda que fica no interior de São Paulo, né? E lá, obviamente, interior de São Paulo, não é litoral, só que ela reproduz, ela faz uma festa para Iemanjá. E aonde ela faz? Na beira, que tem uma grande lagoa, né, na cidade dela. Uma grande lagoa. Ela faz uma festa para a Mãe Iemanjá na beira da lagoa. Perfeito. Aí, às vezes, as pessoas perguntam para ela, nossa, lagoa de Nanã. Né? Aí ela fala, sim, eu faço uma oferenda para a Mãe Nanã, que respeita a ela. Sim, só que a senhora de todas as águas é a Mãe Iemanjá. Então, assim, esse mistério aquático é da Mãe Iemanjá. E aí, numa linguagem bem popular, vamos dizer que a Mãe Iemanjá deu uma água para cada orixá. Então, compartilhou um mistério aquático. Exatamente. Deu uma água ferruginosa para Pai Ogum. E aí, para você ter uma água de Pai Ogum, simplesmente um copo d'água, bota uma hematita dentro, pede meu Pai Ogum e mande para o consagra essa água. Pronto, já temos uma água para Pai Ogum. Pai Oxalá, a água lá das fontes. Né? Mãe Iemanjá, Mãe Oxum, a água de rios, cachoeira, e assim vai. Cada um tem sua água específica, seu líquido específico. Mas Iemanjá é a senhora de todas as águas. E qual a função dela na criação, na nossa vida? Amparar a geração. Né? A geração da vida, por exemplo, mulheres no período de gestação recebem uma energia, uma influência muito grande da Mãe Iemanjá para a gestação da criança, né? Ali o feto vai desenvolvendo, e aí tem uma influência grande da Mãe Iemanjá. A Mãe Oxum também, mas a Mãe Oxum mais em problemas relacionados à concepção. Tem mulheres que conseguem gerar o filho, mas na hora de conceber não sempre dá errado, alguma coisa dá errado. Então, assim, 2 orixás que amparam esse momento da gestação e o nascimento do filho. Mãe Iemanjá e Mãe Oxum. Né? Tem alguma pergunta aí, irmão? A gente já levanta. Ela é mãe da vida, né, Bruno? Mas o campo preferencial dela é o da geração. Mas ela gera tudo, em todas as áreas, desde a fé até a geração. Claro. Tem irmãos que têm dificuldade atuam em áreas que precisa gerar ideias, projetos, e não conseguem, demora muito tempo para botar no papel alguma coisa. E essa mãe da geração é ótima para ajudar a gente a ser criativo. Né? É lindo o trabalho da Mãe Iemanjá. Uma irmã aqui está perguntando, a irmã Clara que perguntou da 2ª, 3ª e 4ª ordem, talvez, ela esclarece aqui que no terreiro que ela frequentava, deram os nomes dos pais e mães assim, de 1ª, de 2ª, 3ª e 4ª ordem.
Primeiro orixá, segundo orixá, é isso que ela quer dizer. Primeiro orixá Yansan, primeiro orixá Oxóssi, segundo Yansan, terceiro Obaloaí, quarto Nanã. Nós usamos uma nomenclatura diferente, irmã. E sim como orixá ancestral, dominante, orixá ancestral recessivo, juntó, de frente, enfim, mas a gente, na verdade, não é tanto pela nomenclatura, mas sim em relação à função, né? Eu não sei te responder, sinceramente, se primeiro orixá, segundo, terceiro e quarto está relacionado necessariamente com essas funções de orixá ancestral, dominante e recessivo, de frente e juntó. Pode ser que sim. Então, eu não sei se o irmão Bruno tem essa informação. Não, então, na minha visão, pode ser até o campo que o orixá está atuando. Tem muito terreiro que fala assim, o seu orixá Oxalá, ou vamos colocar outro, Oxóssi, e o seu padrinho é Oxalá. O que ele está falando ali? Talvez ele esteja falando que o Oxóssi atua no campo de Oxalá. Mas o que a irmã falou é mais ou menos a ordem, deu os orixás dela, e ela quer saber, será que um é o de frente? Quem é o juntó? Quem é o ancestral dominante? Quem é o ancestral recessivo? É difícil de saber isso. É difícil de saber. E uma coisa que é importante deixar claro, né, Bruno, e que segundo a teologia que a gente acredita, encarnados, homens encarnados, seres masculinos sempre tem, de regra, né, tem um orixá ancestral também de magnetismo masculino. Sim, então a irmã está dizendo, se o primeiro orixá dela é o Oxóssi, se o primeiro orixá corresponde ao ancestral, já vai de encontro ao que a gente entende que deveria ser um orixá de magnetismo. Pode ser. Então a gente não sabe exatamente a questão de nomenclatura. Sinceramente, desculpe não poder ajudar, então. A irmã Rosa está dizendo aqui que ela tinha dúvida em relação à água e que foi muito esclarecedora as explicações. Axé, irmã. Axé. Está correndo rápido aqui, deixa eu ver. Maria Elisa, eu acho que ela quis dizer mãe ancestral de frente e juntó, mas a gente não tem certeza quanto à nomenclatura. A irmã Silvia aqui diz o seguinte: 2 vezes vi orixá, sempre tem 2 crianças juntos. Tem algum fundamento sobre isso e por que das crianças? Irmã, as crianças, os herês, né, os ibejadas, estão muito relacionados com a linha do amor. Pai Oxumaré, mãe... Um pai Oxumaré, que é o regente da linha, e as mães, de modo geral. O porquê de eu ver eles, irmã, isso é uma coisa muito sua, tá, Silvia? Por que você vê? Eu digo que relacionamento de médium com guia, com entidade, com orixá é uma coisa muito pessoal. A gente não deve ficar ouvindo o pitaco dos outros. Por que eu digo isso? Tem muita gente que chega no terreiro, médium, aluno, diz o seguinte: o meu sacerdote, eu fui num terreiro, disse que o meu guia é o Pena Branca, o meu Exu é o Tranca-Ruas, e eu sou filho de Ogum. Então, eu acho que esse relacionamento, não sei se o Bruno concorda com isso é algo muito pessoal, né? Fazer uma leitura, assim, eu posso arriscar dizer superficial, né? Porque identificação de orixá na Umbanda que nós praticamos é pelo guia-chefe do terreiro, num ritual específico de leitura, após fazer preceito, não é feito dessa forma, mas a gente respeita quem faz dessa forma. Então, assim, é uma relação muito intimista, né? De médium com seus pais e mães orixás, com as suas entidades, e eu posso até estar vendo, o guia pode até estar dizendo o nome, mas eu não falo para o filho de fé. Eu deixo que essa relação seja entre eles, é uma relação muito intimista, tá? Na Umbanda, na verdade, a nossa egrégora, Umbanda Sagrada, a leitura de orixá na maioria das Umbandas, né? Existem tantas Umbandas, mas o guia-chefe vem num ritual específico, preceito, e vai fazer a leitura, né? Então, isso é bem comum. E a questão dos guias é a própria vivência espiritual, a vivência mediúnica que a pessoa vai tendo, e em algum momento, se ela tiver uma capacidade mediúnica de entender, vai chegando do outro lado, né? Ela com certeza vai saber quem está acompanhando ela. Se for médio de incorporação, o guia vai falar. Então, assim, é uma coisa da própria pessoa, como o irmão Marcos falou. A gente deixa essa parte gostosa, né, do desenvolvimento com o próprio médium, porque
a gente ia estar retirando uma coisa que é tão prazerosa, né? Importante. Quando eu penso no meu desenvolvimento, lá no começo, eu penso com muito carinho, né? Novos aprendizados, novas experiências. Então, assim, vamos vivenciar no terreiro, vamos vivenciar as nossas experiências e ter nosso senso crítico, nossa conexão, né? É o ideal. Eu uso a dizer no desenvolvimento mediúnico que eu não tenho esse direito de estar passando à frente do guia, da entidade, para estar dando identificação, porque isso aí cabe a eles. Durante essa vivência, né, Bruno, durante o desenvolvimento mediúnico, sentir a vibração, a aproximação do guia, da entidade, sentir ele vibrar no campo mediúnico do seu médium, e aos poucos sustentar uma incorporação, e com o tempo, com certeza, esse guia ele vai deixar informação no teu mental. A mesma coisa em relação a... Muitas pessoas perguntam para a gente, isso é quase que diariamente, não sei para ti, acredito que sim também, eu quero saber quem são os meus orixás. Isso é todo dia. Eu respondo a pergunta com outra. Por que você quer saber? Porque antes de querer saber, irmãos e irmãs, isso é fato. Quem são os seus pais e mães de cabeça, frente, juntó, principalmente, tem que conhecê-los, saber o que eles podem fazer na vida, nas nossas vidas, as suas funções, qualidades, fatores, como nós podemos nos relacionar com essas divindades. Sem essa informação, não vai ser algo útil. Eu vejo muito médium por aí, Bruno, só para postar no Facebook, né? Salve meu pai Oxóssi, salve minha mãe Ansã, só para colocar informação no Facebook, nas redes sociais, mas não consegue se relacionar com a divindade porque não conhece. Então, irmão e irmã de fé, um conselho de quem já vive isso. Você quer saber quem são seus pais e mães de cabeça? Você quer saber o nome do seu guia, do seu Exu, da sua pombagira? Vá num terreiro, estude, faça desenvolvimento mediúnico, viva intensamente essa relação com os seus sagrados pais e mães orixás e com seus guias. Ninguém tem o direito de retirar isso de vocês. É algo muito particular, né, Bruno? Concorda? Verdade. Com certeza, irmão. Com certeza. Isso daí é uma das etapas mais prazerosas que tem. Depois, a gente sente saudade, sente falta, tá? Então, aproveite esse momento inicial. Aproveite. Só um pouquinho. O que houve? A gente está com 3 filhotes aqui deu uma gritaria agora aqui. Eu tô ouvindo. 3 filhotes de Yorkshire. Aí, o irmão Marcelo aqui, ó. Marcelo Tavares faz a seguinte pergunta: na Umbanda eu posso ter um tipo de orixá masculino e feminino e no Candomblé ser outro orixá diferente da Umbanda? Em regra é o mesmo, né, Bruno? Ou seja, nós somos filhos dos orixás independentemente da religião, né? Porque é uma filiação divina. Mas a gente sabe que a depender do tipo de leitura, de tipo de fundamento da casa, de terreiro, se pode variar, às vezes, de terreiro para terreiro, imagino de religião para religião, né, Bruno? O que eu sempre falo para os alunos é o seguinte: o orixá, ele não pertence a Umbanda, ele não pertence ao Candomblé. O orixá é divindade. Divindade, ele está em todo lugar. Então, assim, o seu orixá não é do Candomblé, o seu orixá não é da Umbanda. É do mundo, é da vida, é de Deus. Exatamente. Então, assim, é o que eu falo, por exemplo, questão de Jesus Cristo. Jesus Cristo, óbvio que o principal culto a Jesus é o catolicismo, mas a figura de Jesus Cristo transbordou a religião católica. Então, as religiões, né? Deixou de ser uma divindade, né, só de uma religião, passou a ser do mundo, né, da humanidade. Então, os orixás, a mesma coisa. Você vai no Candomblé, deram você filho de Oxóssi, sua natureza, irmão. A sua natureza não vai mudar porque você é de religião. A Oxóssi vai continuar junto com você, né? Continuar regendo aí a sua encarnação. Então, com certeza, o que pode mudar é o nome no sentido... eles vão dar um nome Yorubá, aqui a gente vai dar um nome simbólico, se for falar de alguma
por exemplo, alguma qualidade de orixá. Então, o olhar que eles têm sobre o orixá é diferente, né? Mas o orixá é o mesmo. Até porque, né, irmão Bruno, determinados, vamos dizer assim, vertentes umbandistas não cultuam os orixás da Umbanda Sagrada e vice-versa. Então, por exemplo, terreiro que não cultua Obá, que não cultua Oroiná, Logunã, provavelmente não vai dar essa leitura, né, na identificação. Então, isso é muito relativo, tá bom, irmão? E lembrando também que nós somos filhos de todos os pais e mães orixás. Nós somos seres cétuplos, né? Nós temos as vibrações da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da evolução e da geração vibrando no nosso espírito imortal. E, portanto, nós podemos dizer que somos filhos de todos. Claro, né, tem 4 orixás que atuam muito especificamente na nossa vida, desde a nossa ancestralidade até a nossa encarnação presente, né? A Lucimar aqui está dizendo também, eu não sou médium praticante, mas tenho um caboclo que me ajuda e também uma preta velha. Nunca desenvolvi, mas sou muito intuitiva. Vou sempre no centro para consultar. Por que não desenvolve, Lucimar? Se você tem um caboclo e uma preta velha, não perde essa oportunidade, vai viver isso aí com eles. Já começa estudando os livros aí do Rubens. Não perde essa oportunidade. Eu vejo isso, Bruno, no desenvolvimento mediúnico, a sala cheia de médium querendo aprender, querendo estudar, querendo saber quem é seu caboclo, seu preto velho, seu Exu, sua pombagira, mas quando a gente fala, vamos trabalhar, diz, eu não quero responsabilidade. É uma pena, né? Todo mundo tem livre-arbítrio, né, Bruno? Mas é importante, se algumas pessoas têm essa facilidade de se relacionar com a espiritualidade, com essas divindades de Deus, bora trabalhar, aproveitar, isso é uma bênção. A mediunidade, ela não é um fardo, a mediunidade não é uma coisa negativa, ela só me fortalece a minha qualidade de vida, eu vou ficando cada vez melhor. Eu digo aqui que a mediunidade é uma das ferramentas que a gente tem de evolução. Isso. Nós temos várias. Né? E ao contrário de que as pessoas dizem, e eu respeito isso, eu não sei qual é, nem perguntei para o Bruno qual é a opinião dele. Eu entendo que mediunidade não é dom, não é karma, eu acho que para mim é um sentido. Assim como nós temos visão, tato, paladar, olfato, nós temos um sentido, que é o da mediunidade, essa é a minha concepção, que é ligado ao meu espírito imortal. Então, é uma qualidade do espírito, não do encarnado. Tanto que, mesmo após o desencarne, nós carregamos esse sentido junto. E é o que permite, por exemplo, uma via de mão dupla, quando nós estamos no plano espiritual, se comunicar com o plano material e vice-versa. Mas essa é uma concepção muito particular minha. O que mais aqui? O Leonardo, sobre as guias faladas no início, quais cristais seriam adequados para a mãe Iemanjá, o Oxum, as pedras de fazer guias? Bah, irmão, Oxum tu vai tem pedras boas, né? Iemanjá. Oxum, quartzo rosa. A gente pode dizer quais são as pedras, mas prepara o bolso. Oxum, quartzo rosa. Quartzo rosa. Iemanjá, a água marinha é caro, é difícil. Não é de pedras, é a água marinha ou a madrepérola. A madrepérola. A minha fez com madrepérola. Madrepérola, lindíssimo. É caro. É caro, irmão. Depois, se tiver alguma dúvida sobre quais cristais, quais pedras usar, entre em contato com a gente aí, inbox, pelo Facebook, que se a gente puder, a gente ajuda, tá? A irmã Elisa também está dizendo que também é do Rio de Janeiro. Deus abençoe vocês. Obrigado, irmã. Xé. E aí, irmão, quer falar sobre as mães da esquerda agora também? Quer aproveitar o gancho ou quer deixar para outra live? Olha, a gente pode... Vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer breves comentários aqui e depois a gente marca só falando, por exemplo, da mãe Orixá Pombagira. Né? Legal. A gente tem duas mães aí, né, que abertas, gente, mãe Orixá Pombagira, Orixá Pombagira Mirim, que não foi aberta pelo Pai Rubens, foi aberta pela Cris Egídio, filha do Pai Rubens, de mais de 20 anos. Então, a irmã trouxe muita coisa de Pombagira Mirim. Agora, de Pombagira, a gente já leu o livro de Pombagira, do Pai Rubens.
é uma mãe estimuladora, é uma mãe que traz esse axé estimulador maravilhoso. Eu adoro Pombagira. E aí tem um livro muito bacana, tem vários livros bacanas, né, de Pombagira. Tem o do Alexandre Comino. Recente agora, né? Recente. Tem o do pai Rubens, né, Orixá Pombagira, aí vai fundamentar bem, vai entrar no mistério, vai falar os fatores da mãe, Pombagira, né? Lendas da Criação também tem coisas de mãe Pombagira. Aí vai falar da mãe, que ela os fatores que ela irradia, desejador, que é aquele que dota a gente de desejo, né? Porque sem desejo a gente não faz nada. E a nossa vida fica sem cor, né? A gente tem que ter desejo pelas coisas. E fator estimulador, e aí vai. Nossa, isso daí dá outra live, irmão. A gente fala dessa mãe aí da outra live. Quem quer outra live aí sobre mãe Pombagira, deixa um dedinho e uma mãozinha aí nos comentários. 1h25 de live, irmão. Vamos encerrando e vamos programar outro dia? Claro, vamos sim, irmão. Um prazer, né? Prazer é meu. Esse convite aí maravilhoso para a gente falar mais sobre a Umbanda. É muito bacana a gente ter essa interação, né? Irmãos, assim, eu tô aqui no Rio de Janeiro, o irmãozão está aí no Rio Grande do Sul, né? Longe para Dedéu, mas muito pertinho. Aqui, ó, a internet faz a gente ficar pertinho. Bruno, poder falar sobre a Umbanda. Deixa eu te interromper. Ó, quem entrou aqui na live agora? Pai Cláudio Luiz Ricomini. Olha, axé, Pai Cláudio. Axé, meu pai. Axé. Um abraço. A gente falou muito de pedras aqui, hein, hoje. Falamos de pedras. E chegou o professor na sala. Falar de pedra perto do Pai Cláudio te dá vergonha, né, Brunão? Nossa. Falei para ele, ó, quando ele desencarnar, ele vai lá para o reino de Oxum, domínio de Oxum. Ou ele vai para o reino de Oxum ou de Oxóssi, né? Não, o ancestro dele é Ogum. Vamos deixar nossas redes sociais aí para os irmãos, depois compartilharem. Fala das tuas redes sociais aí, como achar o Bruno. Pode ir lá no Facebook, né, no @TEUSP, TEUSSP, e no Instagram, @Templo Escola de Umbanda Sete Pedreiras. Qualquer pergunta, qualquer dúvida de tudo que a gente falou aqui, pode mandar mensagem lá que a gente responde. Se a gente souber, a gente está aí. Se a gente souber, né? O nosso terreiro é o Templo Escola de Umbanda Aranauã, aqui em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Você acha no Facebook com facebook.com/Aranauã. Aproveita lá e curta o canal do nosso templo, o templo do Bruno também. Nós temos um canal, acho que o Bruno também, né, no YouTube, né, Bruno? Lá no YouTube é Aranauã Templo Escola de Umbanda. E no YouTube, qual é o canal do terreiro? Lá é do Colégio de Magia, o Colégio de Magia Sol. Colégio de Magia Sol. Já tem muito vídeo lá falando sobre todos os orixás. Então... Vamos lá, vamos curtir. No nosso canal, irmãos, inclusive, eu não sei se o Bruno sabe, até pouco tempo atrás nós tínhamos um programa na rádio, aqui na Rádio Cruz Alta, chamado Programa Sagrado Umbanda. Tem mais de 200 vídeos lá no nosso canal, totalmente gratuito, e outros que a gente produz, lives como esta aqui, que a gente coloca lá no nosso canal no YouTube. Quem não conhece, então, Aranauã, Templo Escola de Umbanda, curta o nosso canal, compartilhe, até a gente pede que compartilhe as lives, né, Bruno? Principalmente durante a transmissão, porque daí o Facebook dá mais visibilidade, né? Vai chegando mais informação aí para todo mundo, né? Beleza, obrigado, Brunão. Um axé para ti, uma excelente semana. Obrigado a todos os irmãos e irmãs que nos acompanharam, que seguiram. Vai ficar na linha do tempo da nossa casa, do nosso terreiro, no Facebook. Depois nós vamos colocar também lá no canal. Depois eu passo o link para o Bruno, se ele quiser compartilhar aí com o pessoal dele. Com certeza. Tá bom, Brunão? Axé, irmão. Boa noite, obrigado. Vamos marcar o da Pombagira, então. Vamos, com certeza. Ninguém botou mãozinha, então acho que não querem. Axé, tchau, tchau. Axé.